Olá, meu aluno, olá, minha aluna, aqui é o professor Paulo Nogueira e eu quero, nesta aula agora, tratar com você sobre um novo módulo. Neste módulo, nós vamos aprender sobre o mandato social. É isso mesmo, de quanto tempo uma pessoa pode fazer parte de um órgão administrativo dentro de uma organização da sociedade civil. Existe alguma lei que prevê isso? Quantas vezes ela pode ser reeleita? Aonde está a base para tudo isso? E isso e muito mais nós vamos aprender nesta aula, nesse novo módulo que está começando agora. Nas aulas anteriores eu estava dividindo com você a tela do meu computador para você ter como uma lousa, tá ok? Mas a partir deste módulo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos buscar ser um pouco mais dinâmico as nossas aulas, né? Ter uma aula um pouco mais dinâmica, então eu preferi trazer aqui os nossos slides para uma televisão. Mas fique tranquilo, caso você seja uma pessoa que tenha dificuldade aí de enxergar a distância, nesta aula, neste módulo, principiando agora, eu já estou deixando em anexo todo o estatuto que dá base para este curso. Você já tem ele em mãos. Se você não viu ainda, você pode dar um pause aí na aula, você pode, aqui na plataforma mesmo, está anexado para você este estatuto social modelo que nós estamos utilizando aqui para nós proferirmos, né, avançarmos neste conhecimento. Então, eu quero agora iniciar esse novo módulo que nós trataremos sobre o mandato social. Quanto tempo uma pessoa pode estar dentro da diretoria executivo, ou conselho fiscal, ou qualquer outro órgão administrativo de uma instituição do terceiro setor. Nós vamos agora, neste módulo, tratar do artigo 19, do artigo 20 e do artigo 21 do Estatuto Social. E no artigo 19, que é esse artigo que nós vamos tratar agora, ele fala sobre o mandato social. E diz o artigo 19, tem o seguinte texto: as eleições para a diretoria executiva e conselho fiscal realizar-se-ão conjuntamente. Então aqui eu já quero fazer um adendo com você. Anota aí que isso é muito importante para a nossa aula. O período eletivo, a eleição de uma diretoria executiva e conselho fiscal precisam obrigatoriamente acontecer no mesmo período. Não há possibilidade legal, a lei não permite, né, que seja, por exemplo, vou trazer um exemplo já hipotético para você nesta aula, a diretoria executiva tomou posse em janeiro e o conselho fiscal em abril. Não, isso não pode acontecer. Tanto a diretoria executiva quanto o conselho fiscal, que são órgãos administrativos, e se tiver outros órgãos administrativos, isso vai demandar do tamanho da instituição na qual você faz parte, ou que você, profissional da área contábil ou do direito, esteja aí constituindo. Porque existem instituições que têm muito mais órgãos administrativos do que apenas esses dois que eu estou dando como base e como exemplo, que são os mais comuns. Então não há, primeiramente, que você precisa ter em mente, não pode conselho fiscal e diretoria executiva tomar posse do período eletivo em datas diferentes, em datas separadas. A eleição numa instituição do terceiro setor ocorre diferentemente do nosso país, né, dessa república federativa chamada Brasil, que tem eleição presidencial num período, né, para presidente e governador num período, para prefeito em outro período. Numa associação não ocorre desta maneira. Numa associação, a eleição para todos os cargos dentro dos órgãos administrativos acontecem no mesmo dia. Tome muito cuidado com isso, porque é muito comum aqui na escola do terceiro setor as pessoas perguntarem: mas eu gostaria que a diretoria executiva tivesse uma eleição em período diferente do conselho fiscal. Não existe isso. Isso não pode
de forma alguma acontecer. E é o que cita aqui o artigo 19, que fala sobre o mandato, né, social. Então, as eleições para a diretoria executiva e conselho fiscal realizar-se-ão conjuntamente, sempre conjuntamente. Aqui o exemplo nós estamos dando de 2 em 2 anos, 2 em 2 anos, tá bom? Porém, é um período de mandato, esse 2 em 2 anos é opcional. Aqui é o exemplo que nós estamos dando. Professor, mas pode ter um período, né, de mandato maior que 2 em 2 anos? Perfeitamente. O mais comum que ocorre é de 4 em 4 anos. Eu não sei se porque, né, o período, né, de mandato presidencial no Brasil é de 4 em 4 anos, podendo ser reeleito uma vez. Eu não sei se por conta disso, o mais comum acontecer dentro de uma instituição do terceiro setor também é 4 em 4 anos. É um período aí que a pessoa pode discorrer administrativamente tudo aquele projeto que a instituição tem, e se ela executar um bom trabalho, ela pode com certeza ser reeleita, tá bom? Só que existe mandato maior que 4 anos? Eu digo para você que sim. Como expertise, eu, Paulo, né, já constituí instituição, né, do terceiro setor por 10 anos. Já coloquei um mandato de 10 anos. Eu me reuni com o CDT. Eu estou falando sobre o CDT, é um cartório aqui em São Paulo, só para que vocês, alunos que estejam em outra região, possam entender. Ele é um centro de distribuição de título, por isso que o nome CDT. Toda a demanda dos cartórios de registro de títulos e documentos vai para esse CDT faz a distribuição entre os demais cartórios. E eu estive em contato com a direção do CDT e perguntei para eles, porque um cliente veio com essa demanda, que eles queriam, né, um mandato maior do que 4 em 4 anos. E a resposta que eu tive, eu digo para você que no princípio eu fiquei até bem chocado, porque ele falou, Paulo, não há previsão legal que impeça que você coloque os 10 anos. Tanto que nós registramos o estatuto social daquela instituição com um período eletivo, com mandato de 10 em 10 anos. Então, de prática, eu estou dizendo a você que pode ser maior do que 4 em 4 anos. Só que isso não é comum acontecer, tá? Esse foi um caso excepcional, uma vontade da diretoria e do Conselho Fiscal, e a Assembleia Geral no todo concordou com isso, e assim foi feito. Mas o comum, o que eu indicaria, se eu posso te indicar, te dar algum conselho, é 4 em 4 anos. Né? Esse período de 4 em 4 anos é o que cabe melhor dentro de uma associação ou até mesmo na direção de uma fundação. Um período maior que isso eu acho um pouco extremo demais, porque durante 4 anos essa pessoa vai ter a condição de realizar um bom trabalho. E dependendo do trabalho que ela realizou, e também da influência que ela com esse trabalho conseguiu ter de forma legal, ok? Dentro da instituição, ela pode ser reeleita. Mas observe bem, no Brasil, por exemplo, um presidente ele pode ser eleito e reeleito apenas uma única vez, assim diz a Constituição Federal da República Federativa chamada Brasil. Porém, numa instituição do terceiro setor, no caso aqui uma associação, não há previsão legal de quantidade. A pessoa pode ser reeleita quantas vezes forem, né, votando nela, ela consegue ser reeleita. Eu já vi casos da pessoa estar sendo reeleita como presidente já pelo quinto mandato. Né, pelo quinto mandato consecutivo, assim como ocorre com deputados aqui no caso do Brasil. E o nosso texto continua dizendo da seguinte maneira, de 2 em 2 anos, que nós já falamos sobre esse período, ok? Que é opcional aí, no exemplo que você vai estar aí com ele anexo, por chapa completa de candidatos
apresentada à Assembleia Geral, podendo seus membros ser reeleitos. A quantidade de vezes que ele pode ser reeleito, isso também não há base legal que impeça dele ser reeleito quantas vezes forem necessários. Dependendo do tamanho da instituição, haverá uma chapa única ou haverá várias chapas que farão aí uma eleição entre eles mesmo para ver quem é que é as pessoas que vão representar aquela chapa. Aí para instituições maiores, que tem aí um número de associados que compõem a Assembleia Geral bastante ampla nesse sentido, né? Porque existem instituições que a Assembleia Geral, a quantidade de associados, tanto dos fundadores, quanto os associados contribuintes, associados beneficiários, são um número bastante extenso e formam aí chapas, bastante chapas dentro da instituição. Então há uma concorrência inicialmente entre as chapas para saber quem são as pessoas mais cabais, mais fortes, com maior influência, com maior poder, né, dentro da instituição para representar aquela chapa. Então, nesta aula, você já aprendeu a seguinte situação. Primeiro, a eleição de todos os órgãos administrativos tem que acontecer no mesmo período, no mesmo dia. Não tem como a diretoria executiva, né, ter uma eleição em datas diferentes do Conselho Fiscal. Não há essa possibilidade. Período de mandato. Eu dei o exemplo de instituição que eu, Paulo, fiz o estatuto, registrei com 10 anos. Então, 4 anos é o mais comum, é o que eu indicaria para toda e qualquer instituição, mas não é, né, não é a regra, né, não é a obrigatoriedade, pode mais período. Isso vai demandar muito da localização geográfica que você está. Dependendo do estado, do município, possa ser que ali existe uma lei municipal obrigando que esse período de mandato seja diferente. Aí você, que faz parte de uma diretoria executiva, faz parte do Conselho Fiscal, até profissional contábil e do direito, você vai ter que verificar isso dentro da tua cidade. Aqui no município paulistano, onde eu estou, né, geograficamente falando, não há essa proibição. E a quantidade de chapas vai demandar do tamanho da instituição, ok? E o período de reeleição também não há previsão legal que proíba que essa reeleição seja em períodos maiores. Pode ser reeleito quantas vezes forem necessárias, tá ok? Essa é a primeira aula deste módulo sobre o mandato social. Até a próxima aula.